taxas mundiais de suicídio estão diminuindo, mas na região das Américas os números vêm crescendo. Vamos chamar Juliana Santos novamente para a gente bater um papo sobre esse assunto. Juliana, a gente sabe, né, quando a cabeça não está bem, a saúde mental não está legal, os problemas aí por todos os lados. Às vezes a gente tem uns pensamentos que não são muito bacanas, né? Como evitar esses pensamentos negativos? Oi, Renata, bom dia mais uma vez, bom dia para quem está acompanhando a nossa programação hoje. É verdade, né? A vida em si, ela não é fácil, né? Eu estava conversando aqui em off com a nossa convidada, né, que vai falar com a gente já já, e a gente estava conversando, fazendo uma comparação a um copo d'água, né, se enchendo ali todos os dias. Acontece de determinada situação, né, encher aquele copo e aquele copo esborrar. A mente humana, ela funciona mais ou menos assim, né? A gente vive uma constante ali de situações diárias que podem influenciar muito nos pensamentos negativos e que podem gerar, né, um suicídio. É por isso que a gente está dentro da campanha do Setembro Amarelo, que reforça, né, o cuidado com a vida, o cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor e a prevenção à vida. A gente precisa conversar e entender mais sobre esse assunto. É por isso que a gente está aqui com Keila Santos, ela que é hipnoterapeuta, né? Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Keila, bom dia. Muito bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Comece explicando para a gente como é que surgem esses pensamentos negativos. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo espaço, né? É sempre muito bom esclarecer a mente humana, né? Entender um pouco mais como a mente humana funciona. E você colocou de uma forma realmente bem sensacional. Como é a nossa mente, né? A grosso modo, porque não adianta a gente falar em termos científicos, porque não vai ser esclarecedor para quem está sofrendo. Então, em grosso modo, a nossa mente é como se fosse um copo realmente. E desde a barriga da nossa mãe, né, com 3 meses de gestação, o bebê já sente as emoções da mãe, ele já vai somatizando essas emoções e vai danificando o seu funcionamento cerebral. A neurociência hoje explica que o cérebro ele é danificado, né, algumas partes do cérebro ela é danificada conforme os impactos emocionais que vivemos desde a barriga da nossa mãe. Então é realmente um copo que vai enchendo, até chegar aquela gotinha d'água que transborda, que é aquela situação que leva a pessoa a cometer um suicídio, ter uma depressão, um transtorno da ansiedade. Entendendo que não são os pensamentos que gera as nossas atitudes. São as emoções que geram os nossos pensamentos, que geram as nossas atitudes. Se fosse o pensamento, era muito fácil. Porque é muito fácil você dizer, eu vou pensar em coisa boa, né? É muito fácil você chegar e vou direcionar meu pensamento para algo bom. Como muitas pessoas dizem, não pensa nisso, vai pensar em outra coisa. A pessoa até tenta. Mas daqui a pouco vem novamente, porque existe uma emoção causal da qual está gerando aquele pensamento que faz com que a pessoa haja de uma certa forma. Eu tenho como identificar sinais, Keila, de pessoas próximas a mim que possam estar, né, pensando ali em cometer suicídio? Sim. Sim, a pessoa que começa a ter um desejo suicida, né, um pensamento suicida, um desânimo da vida, ela começa a se isolar. Primeiro fator ela começa a se isolar. Ela tende a ficar muito trancada no quarto, buscando refúgios como bebida, né, drogas, jogos. Então, isso são atitudes de pessoas que estão realmente buscando, como é que eu posso dizer, aliviar uma dor, né? Quando existe a compulsão, quando existe o desequilíbrio. Então, são atitudes. E hoje é bem interessante a gente também saber de dados, né? O maior índice de suicídio está entre os 15 e 29 anos, que é na idade jovem. Por quê? Porque esses jovens estão mais vulneráveis, né? São pessoas mais vulneráveis a situações diversas. Então, é bem importante os pais observarem os seus filhos, né, a observação dos seus filhos, se seus filhos estão se isolando, se seus filhos estão buscando alguns refúgios, se seus filhos estão, principalmente os jovens, usando casaco em época de calor. Né, a gente vê muitos jovens hoje de moletom, e quando você vai ver embaixo daquele moletom existe uma automutilação. E a automutilação é um dos indícios de um pensamento suicida na adolescência. Então é bem importante se atentar para isso. Keila, a gente estava conversando aqui, você atende muitos pacientes, né? Muitas pessoas com esse direcionamento. É importante saber identificar
Mas se uma pessoa, ela não está buscando um tratamento, ela não está sabendo o que fazer, mas eu estou próxima a ela, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Antes de tudo, acolher. O acolhimento é a melhor forma de ajuda. Né? É você acolher, é você se colocar em disposição daquela pessoa. Esse conselho, diz um ditado, né? Eu vou dizer um ditado aqui bem típico e desde o tempo da minha avó: se conselho fosse bom, não se dava, não é verdade? Então, não tente aconselhar, porque às vezes o nosso conselho, que é certo para mim, não é o certo para aquela pessoa. Não cabe a dor daquela pessoa, muito pelo contrário, afeta mais ainda. Então não tente aconselhar, mas tente acolher, mostrar para aquela pessoa que você está ali. Eu estou aqui para o que você precisar. Mostra caminhos, sugere caminhos. Sugerir é diferente de impor. A nossa mente, ela não aceita imposição, ela aceita sugestões. É diferente você dizer vai, para você dizer, tu viu isso aqui, tu viu esse profissional, tu viu essa linha, aí vai para a academia que é bom, vamos fazer um exercício, vamos fazer uma caminhada, né? Vamos ver um pôr do sol. É diferente de impor. Então, é se você se colocar à disposição da pessoa, e o acolhimento é a melhor forma. Depois, né, dessa parte, desse momento, né, de reconhecer que aquela pessoa ali precisa de ajuda, precisa de acolhimento, qual é o próximo passo? O que é que eu preciso fazer, nesse caso, para orientar essa pessoa a procurar um profissional, a procurar outras atividades, né, que possam ali melhorar o estilo de vida da pessoa? O que é que eu preciso fazer para ajudar essa pessoa? Antes de tudo, procurar um profissional capacitado, né, para ajudar essa pessoa. Ver as referências desse profissional, né, ver realmente a linha que esse profissional trabalha. Hoje eu trabalho com a hipnoterapia baseada na neurociência, tem todo um embasamento científico, né? Então é bastante importante as pessoas, quando alguém vem me perguntar, eu recebo mensagem de pessoas do Brasil inteiro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de São Paulo, ela dizendo assim, me orienta, eu tenho uma pessoa minha tal, eu disse, olha, procure um profissional do qual ele tenha referências. Vai lá e vê quais os depoimentos que aquela pessoa tem. Então, procure um profissional que tenha referência, primeiro, né? E existem vários exercícios terapêuticos. Vamos entender a diferença, né? Tem pessoas que dizem, eu vou para a academia, é minha terapia. Não é sua terapia. A academia não é terapia, conversa com um amigo não é terapia, né? Jogos não é terapia, sair, viajar, beber não é terapia. São exercícios terapêuticos que aliviam a dor, né, que faz com que a pessoa tenha um certo alívio, mas não trata a causa. Então, o mais importante é tratar a causa. Hoje, eu falo muito sobre isso. Uma pessoa que tem uma doença emocional, um transtorno mental, ela não tem que aprender a lidar com isso. Ela precisa tratar. É uma doença séria que precisa ser tratada e não ser aliviada. Não é para ser usado paliativo, é para realmente existir o tratamento. Keila, uma orientação para a gente melhorar o diálogo com essas pessoas. A gente sabe que é bem difícil muitas vezes. Algumas pessoas não sabem como se posicionar, não sabem como conversar, acaba afastando, né, a pessoa, né, do convívio ali familiar. É uma situação bem complicada. Como é que a gente conversa, né? Como é que a gente inicia esse contato, né, com uma pessoa que possa possivelmente estar tendo um pensamento suicida? O que é que acontece? É muito difícil se comunicar, né? Não só com o outro, mas conosco mesmo, né? Uma comunicação positiva, uma comunicação de valor é muito difícil. Por quê? Porque a gente comunica de uma forma racional, mas a gente age de uma forma emocional. Os nossos comportamentos e as nossas atitudes, elas são emocionais, a gente age pela emoção. Por mais que a gente tente racionalizar, mas a gente está agindo pela emoção. Então, a comunicação com a pessoa que está sofrendo tem que ser o mais emocional possível, que é justamente essa comunicação de acolhimento, de apoio. Porque se houver o julgamento, que é o grande pecado, né, das pessoas, é o grande erro das pessoas que vê uma situação de um transtorno mental, de um suicídio, de uma tentativa de suicídio, é justamente porque ela tende a julgar. E o julgamento ele é racional. Então, vamos ser mais humanos e ter olhos humanos para a dor do outro.
É importante acompanhar as pessoas, né? Prestar mais atenção em quem está ao nosso redor, em quem está no nosso convívio familiar, pessoas que estão no nosso trabalho. Além de prestar atenção nessas pessoas, né? A gente passa muito, assim, despercebido das coisas, né? Diariamente ali na vida corrida. A gente para de prestar atenção nas pessoas, o que faz com que as pessoas, né, se escondam ali, se prendam, né, nas suas mentes, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e aquilo ali não seja compartilhado. É importante a gente dar atenção a essas pessoas e conversar com elas, é o início ali de tudo, não é isso? Sim, esse assunto ele tem, como a gente estava conversando antes de começar, né, é um assunto que precisa ser abordado. É um assunto que precisa ser conversado. O Setembro Amarelo não é para ser só um mês, né? Pessoas a todo instante estão tentando contra a sua própria vida. Hoje são 70 mil pessoas que morrem pelo suicídio no mundo por ano. 700 mil pessoas é muita gente. É uma pessoa a cada 100 mortos, né? Isso são dados da OMS. Então é algo que acontece do nosso lado. A cada 40 segundos, vê que coisa assim, é preocupante. A cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio. Então alguém do nosso lado pode estar pensando em se suicidar e a gente não se atenta para isso, porque a gente acha que é algo muito distante. É algo que não faz parte do nosso convívio e faz parte do nosso convívio. Então a gente precisa falar abertamente, conversar realmente de uma forma aberta, sabendo o que está falando, né? Porque o pensamento suicida, o suicídio não é falta de Deus, não é frescura, não é para chamar a atenção. A pessoa está com uma dor ali há tanto tempo, é uma dor emocional sem explicação, há tanto tempo que ela não vê saída, ela não vê mais saída, ela não sabe mais para onde ir, a quem recorrer, porque ninguém acredita, ninguém apoia. Qual a única solução que ela acha? Vou tentar contra a minha própria vida. E pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas quem tenta um dia consegue, né? É tanto de tentar que termina conseguindo. Porque vamos parar para analisar. A vida humana é muito frágil. Para a gente morrer não precisa de muita coisa. Uma pessoa que comete o suicídio, ela tenta várias vezes. Ela já está dizendo que ela não quer morrer. Ela está pedindo ajuda. Então, se atentem para isso. Se a pessoa, pelo menos, falou que passou na cabeça dela, ela precisa de atenção. Certo, Keila Santos, muito obrigada pelas informações, né? A gente conversou com a Keila Santos, aqui ela é hipnoterapeuta, trouxe informações valiosíssimas para a gente sobre o cuidado e a atenção que a gente precisa ter, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente possa ajudar, aconselhar à medida do que for possível ali, do que tiver, né, ao nosso alcance, mas é muito importante prestar atenção de quem está ao nosso redor, ajudar, né, dar ali o nosso apoio, o nosso acolhimento a quem precisa tanto de atenção e que precisa, né, aliviar e passar esse sofrimento, né? O Setembro Amarelo, a campanha reforça isso, e é importante não só no mês de setembro, né, mas durante todo o ano a gente ter essa consciência. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações.